intervenha, participe, tire dúvidas, acrescente, ajude no nosso conhecimento. Haverá troca, você aprende, eu aprendo, a gente debate, e aqui a gente não está no sentido de aprender ou não aprender, ser avaliado, mas a ideia de oficina é construir uma ideia, conceitos, valores para a gente andar adiante. E se vocês estão aqui nessa oficina, é porque estão preocupados prioritariamente com a igreja, que também é a paixão da minha vida, a Igreja de Jesus, é a dedicação da minha vida há mais de 20 anos no ministério pastoral. Estou pastoreando há mais de 20 anos, e então ela tem sido dioturnamente a minha preocupação, a minha atenção, as minhas orações. Tenho me dividido nos últimos anos com o ensino teológico, nos últimos 3, 4 anos envolvido com o ensino teológico, mas prioritariamente o meu trabalho é na igreja local, nas igrejas onde pastoreei. Na igreja do Rio da Prata, estou há 10 anos pastoreando essa igreja, e realmente o tema se faz muito importante e necessário para a reflexão, uma vez que vivemos uma dificuldade muito grande para gerir as nossas igrejas, e não do ponto de vista só administrativo, mas do ponto de vista da fé, daquilo que pregamos, daquilo que ensinamos, a nossa ortodoxia. Vivemos um tempo onde tudo é questionado. O desafio hoje é trabalhar com a igreja nesse cenário. Primeira coisa que gostaria de propor a você aqui hoje, para a gente pensar, é tratar de alguns temas, de algumas palavras, ou de 2 palavras, que precisam ser norteadoras para a nossa conversa hoje. Primeira palavra, a palavra igreja, e a outra palavra, a palavra mobilização. Palavra igreja e palavra mobilização, elas formam diretamente para nós uma ideia de conceitos interligados. Então, quando falamos de igreja e mobilização, não há dúvida que estamos falando, e a oficina nos propõe isso, estamos falando de conceitos que são totalmente interligados. Igreja, mobilização, porque igreja é mobilização. Igreja é o movimento. Igreja tem essa ideia de dinâmica. Então, quando nós falamos de igreja e mobilização, são conceitos que estão interligados. Qual é o conceito que vocês têm de igreja? O que vocês acreditam ser igreja? A igreja foi feita para evangelizar para fora. Olha aí, Não só para dentro. a ideia da evangelização e a ideia do trabalho externo. Qual é o conceito que você já ouviu mais a respeito de igreja? O que seria igreja? Corpo de Cristo. O que mais? Há mais alguma contribuição? A ideia da evangelização, a ideia do corpo, e a gente usa na teologia o corpo místico de Cristo, né? Há mais alguma coisa sobre a igreja? Quem compõe a igreja? Gente. Torna a igreja um lugar fascinante, porque ela é composta de pessoas. Quando nós olhamos os nossos teólogos históricos no meio dos batistas, quando nós olhamos a nossa eclesiologia batista, e não apenas falando para batistas, seguramente há um público que nos ouve e que nos ouvirá, que não é batista, mas há um conceito cunhado pela doutrina batista que pode ser utilizada por todas as igrejas evangélicas, é dizer que igreja é a reunião de crentes biblicamente batizados. Então nós temos aí um conceito para a igreja, é a reunião dos crentes biblicamente batizados, esses compõem a igreja. E quando falamos de igreja, há uma problematização possível do conceito igreja. Quando eu falo sobre igreja, eu quero propor a discussão de uma possível alegoria para a igreja. Quando falamos de igreja, falamos de prefeitura
ou falamos de paróquia? Isso é uma problematização. Lembre-se que, pense comigo, que quando falamos de igreja, e eu proponho a você uma análise, se a igreja mais se parece com uma prefeitura ou mais parece com uma paróquia, há uma coisa comum aos três termos. Esses três termos precisam de um prédio. Você tem uma paróquia, em tese você tem um prédio, você tem uma prefeitura, você tem um prédio, você tem uma igreja, você tem um prédio. Então a minha pergunta hoje aqui, para a gente definir o que é igreja, papel da igreja, que para chegar às soluções do tema, a gente tem que pensar no conceito de igreja, porque num mundo onde tudo é plural, você pode ter um conceito de igreja, ele pode ter um outro conceito de igreja, você pode ter uma outra leitura de igreja, mas isso pode chegar a um ponto onde as nossas múltiplas visões da igreja comecem a se chocar e entrar em contradição. Então, para salvaguardar a ideia de igreja, sem que a possibilidade de várias lentes conduzam-nos à contradição, é importante a gente alinhar de forma básica o que vem a ser igreja num consenso geral no nosso encontro aqui. Por isso que eu quero chamar você a essa provocação, se igreja é uma prefeitura ou se a igreja é uma paróquia. Quando falamos de igreja, estamos falando de prefeitura ou de paróquia. Então vamos lá. Eu acho que a igreja tem que estar ligada à prefeitura, na minha maneira. Por quê? Por exemplo, no caso de Bangu, Bangu tem ruas que tem um buraco, que ainda não está asfaltada. Aí, por exemplo, um exemplo, o pastor vai lá, a prefeitura diz, olha, aqui vou fazer asfalto na rua lá da igreja, fica toda emburacada. Aham. Se falta um poste de luz, a prefeitura pode ajudar a colocar o poste de luz. Sim. Tem que fazer saneamento básico. Acontece isso. Se tem saneamento básico para o lugar, aí a prefeitura vai ajudar. Seria o caso de prefeitura administração? Olha, a gente está andando. A irmã Elizabeth deu um conceito de prefeitura. Então ela já ligou a prefeitura na minha igreja, onde sou pastor, não sei que sou pastor em Bangu, ela já acionou a subprefeitura de Bangu, ela já disse que eu estou preocupado com o buraco da rua, com saneamento básico e que de alguma forma a igreja tem que estar ligada à prefeitura. Mas alguém falou sobre administração. Sai um pouco do campo municipal e vai um pouco para a ideia que estou querendo apresentar para você de prefeitura. Então observe que coloquei, quando falei de igreja, prefeitura, eu estou falando de sede de poder executivo. Na fala da irmã Elizabeth, estamos falando de prefeitura do ponto de vista municipal. É a abordagem que ela faz. Quando o irmão Fernando aborda a questão da administração, está ampliando um pouco mais esse conceito e deixando claro que quando falamos de prefeitura, e estou usando o termo prefeitura alegoricamente, estou falando de sede de poder executivo. E vou dar a você uma ideia de paróquia, um conceito de paróquia, conjunto de pessoas que frequentam uma determinada igreja. Então observe que nas conceituações que coloco aqui, existem alguns termos no nosso tema geral que são centrais. E eu separei dois deles, que é a mobilização e a igreja. É onde a gente quer chegar. Como mobilizar a igreja? E aí nós temos uma base, que é mantendo os nossos princípios. É fundamental, em primeiro lugar, conceituar o que é igreja. Mobilização, porque são conceitos que estão interligados na proposta. Trouxe então a alegoria, prefeitura, paróquia. A prefeitura, ela está ligada com sede, ou seja, é imóvel,
ela está lá parada, ela depende do prédio. A prefeitura detém todo o poder, é da prefeitura que emana a autoridade, e a prefeitura executa, é a prefeitura que faz. Então, se eu for à subprefeitura de Bangu pedir lá para tapar um buraco na rua lá da igreja, ou de um membro da nossa igreja, eu estou recorrendo ao poder o quê? Executivo, vai executar, vai realizar, é ele que faz. Então, quando eu olho a igreja como uma prefeitura, eu vejo ela num prédio, travada, engessada, todo o poder é dela, ela tem autoridade, o poder se concentra na prefeitura e a capacidade, o poder de execução também estão na prefeitura. Agora, se eu olho para a igreja num outro ponto de vista, numa outra figura de linguagem, como paróquia, eu tenho um conceito aqui de paróquia. Conjunto de pessoas que frequentam uma determinada igreja. Logo, aqui, nós não estamos falando de prédio, nós não estamos falando do poder e não estamos falando de execução centrada na paróquia. Mas quando falamos de paróquia, estamos falando de conjunto de pessoas. Um conjunto de pessoas e que no modelo de igrejas batistas, como somos, e agora não tenho como não divulgar o princípio das igrejas batistas, até porque nós queremos mobilizar a igreja sem negociar o quê? Princípios. A gente precisa conhecer princípio. Então, o princípio da igreja batista é que o poder da igreja e execução da igreja, elas não estão travadas em prédios ou em pessoas. A capacidade de execução da igreja, o poder da igreja, ele é manifesto no conjunto de pessoas e não num líder, não no prefeito ou no pároco, porque paróquia é o conjunto de pessoas. Dentro dessa alegoria, e se você aceitar brincar nessa alegoria comigo, a igreja se parece mais com o que, sob a ótica neotestamentária? A igreja está mais apropriada para o conceito de prefeitura ou de paróquia? De paróquia. A igreja está mais afeita ao conceito de paróquia. Aqui, Elizabeth, nós temos um poder central, fixo, nós temos um poder concentrado na mão de poucos, e aqui nós temos a execução toda feita pela prefeitura, por esse poder que é engessado, travado, pesado. Quando nós olhamos do ponto de vista da paróquia, nós temos sede nas pessoas, as pessoas são a sede, o poder está distribuído entre essas pessoas e a execução também é das pessoas. Vamos remeter aqui a uma imagem que é muito comum para se pensar em culto. Mas o que a paróquia faz para a igreja? A paróquia é o conjunto das pessoas que frequentam uma determinada igreja, o prédio, a instituição. A ideia de paróquia é a ideia de pluralidade da ação divina. Por isso que a igreja, do ponto de vista neotestamentário, ela precisa se parecer muito mais com a paróquia do que com a prefeitura. A prefeitura é tudo aquilo que nós negamos como algo pesado, engessado, pouco atento à necessidade das pessoas. A prefeitura coloca a sua regra e ponto final. Você chega na prefeitura, tem aquilo que se chama de protocolo. Então, você vai na prefeitura, você já protocolou, porque tem uma regra, tem um padrão. Se não está dentro daquele padrão, não nos serve. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de alguma coisa muito mais maleável, alguma coisa muito mais possível de negociação, muito mais próximo de negociação, porque nós estamos olhando prioritariamente para quem? Para pessoas. Quando olhamos do ponto de vista da prefeitura, nós estamos olhando prioritariamente o quê? Poder. E não poder só no sentido mal da palavra, de ter o poder, mas é quem pode. Quem pode. E na igreja, todos podem, desde que instruídos pelo Espírito Santo. Na igreja,
todos podem. Nossa igreja, lá, me permita a referência à igreja, está num processo de reforma do seu templo. E na última assembleia que tivemos, do início da reforma, as obras começaram nessa segunda-feira, última passada, agora no dia 15, tivemos uma assembleia onde seria decidido se acolchoaríamos a bancada ou não. Temos uma bancada de madeira e havia uma tendência, um encaminhamento da comissão de obras para acolchoamento da bancada. Então, como numa igreja batista à moda tradicional, nós temos uma assembleia e decidimos isso. Então os irmãos discutiram, olha, tem uma proposta da comissão aqui para acolchoar os bancos. Os irmãos favoráveis, tem proposta, tem apoio, está proposto em discussão. Os irmãos discutiram. E um irmão lá levanta e diz assim, pastor, eu acho que não deve acolchoar banco, não. Meus irmãos, tudo encaminhado, tudo pronto. Orçamento, tudo pronto. Mas a igreja é soberana. E lá está um irmão fazendo, acho que não deve acolchoar, não. E ele começou com seus arrazoados. Eu acho que as crianças, olha, esse banco de madeira nosso aqui, as crianças pisam em cima do banco de madeira. Imagina isso acolchoado. E o irmão lá com seus arrazoados, e eu do lado de cá na mesa, presidindo a assembleia, pensei assim, a proposta dele não terá apoio. Toda a igreja quer acolchoar bancos. Quando o irmão falou, quando ele terminou, ele disse, o irmão faz proposta. Ele disse, sim, pastor, faço proposta para não acolchoar os bancos, para deixá-los como está. Vamos lixá-los, invernizá-los, mas deixá-los como está. E eu pedi ao plenário, há apoio à proposta do irmão? Logo me levanta um abençoado, eu apoio. Falei, pronto, estou enguiçado. Aí entra em discussão aquela proposta de não acolchoar os bancos. E a discussão esticou até que vamos votar. Vamos votar. Quem é a favor de não acolchoar os bancos, vota primeiro. Quem é a favor de acolchoar os bancos, vota no fim. A última proposta a entrar no plenário é a primeira a ser votada, como dizem as nossas regras parlamentares. Assim fizemos. E, obviamente, ganhou a proposta para acolchoar os bancos. Ganhou aquela proposta com muita diferença, larguíssima diferença. Depois do assunto encerrado, um menino de 10 anos pediu a palavra. Pastor, eu quero falar. E aí, meus irmãos, o pai e a mãe, um de um lado, um do outro, e no meio do pai, o pai, não fala não, a mãe não. O pai dizendo para ele não falar, a mãe olhou para mim e disse para não dar a palavra. O assunto já estava vencido, eu não sabia o que ele queria falar, mas eu dei-lhe o microfone. Um menino de 10 anos querendo participar de assembleia, um menino de 10 anos querendo participar de assembleia, se eu digo não, de repente eu vou dizer, olha, pastor não quis me ouvir, eu nunca mais participo. Corri o risco, dei o microfone na mão dele, e ele disse o seguinte, pastor, eu queria dar uma palavra à igreja, 10 anos, meus irmãos, queria dar uma palavra à igreja. Esse negócio de não poder acolchoar o banco, porque criança vai pisar, é uma questão simples de resolver, é só os pais educarem os seus filhos. Meus irmãos, quando ele falou isso, eu disse, meus irmãos, olha, com a palavra do Renatinho, eu vou encerrar a assembleia, eu espero proposta e apoio para encerrar, que não tem mais nada a dizer. A igreja toda engargalhada, a igreja aplaudiu a fala dele, ele encerrou a assembleia. Eu estou lhe contando essa história para dizer para você o quê? Se a igreja é uma prefeitura, Renatinho não fala. Mas a igreja como paróquia, nós acreditamos que o conjunto das pessoas pode. Nós acreditamos no indivíduo. Aliás, um dos princípios, que são princípios basilares dos batistas, é acreditar na competência do indivíduo. Tenha ele 80 anos, tenha ele 10 anos, e um menino de 10 anos é totalmente competente para dar uma palavra muito bem abalizada numa assembleia de igreja, desde que pelo Espírito Santo ele seja guiado. E eu não tenho dúvida que aquela criança, naquele momento, foi guiado pelo Espírito Santo, porque ele deu uma palavra que outros poderiam dar, ninguém deu, e era uma palavra que resolveria, inclusive evitaria a discussão do assunto. Mas ele foi usado por Deus. Por isso, acho muito importante, antes de pensar como resolver as crises da igreja, saber exatamente o que é a igreja. E aqui fica a minha proposta de alegoria. A igreja é uma prefeitura ou uma paróquia? E aí vale a pena a gente pensar, enquanto nós, pastores que estamos aqui, devemos ter pastores aqui, a nossa dinâmica da igreja. Nós implementamos uma dinâmica de prefeitura ou de paróquia. E já quero avisar aos irmãos que é muito mais fácil operar em qual das duas? É muito mais fácil operar como uma prefeitura.
onde a gente chancela, onde a gente protocola, onde a gente determina, onde o poder é central, onde pouca gente fala, pouca gente manda. Agora, foge daquilo que o Novo Testamento espera de igreja. Era isso que eu estava pensando aqui, pastor, porque a partir do século XV, o conceito de igreja, que eu vejo, Sim. entre organismo e organização, ele começa a mudar, porque passa aquilo que no Novo Testamento ele fala do organismo vivo, que é o conjunto de pessoas, Sim. ele perde um pouco o poder. Sim. E aí entra essa questão da prefeitura, da sede Sim. de organização. Sim. E aí Eu diria, irmão, que vamos até um pouco atrás do século XV. Quando a igreja cristã ela é absorvida pelo Império Romano, pelo que restou do Império Romano, e quando esse império impõe sobre a igreja um estilo de comando, essa igreja perde a característica de paróquia e se torna uma prefeitura. Aliás, o termo paróquia é usado pela igreja cristã no mundo antigo medieval dentro do prisma da prefeitura. O líder religioso no mundo antigo medieval, ele é chamado de pároco. Mas, na verdade, ele é um pároco que funciona à moda de prefeitura, de sede, de poder, de engessamento, de travamento e da não percepção da importância do conjunto das pessoas. Então, a sua palavra tem todo sentido, só que eu colocaria até um pouco atrás, não apenas no século XV, mas bem atrás, quando essa igreja se mistura ao poder do Estado. Então, quando você já não tem mais separação entre igreja e Estado, quando você não sabe quando começa e termina o poder temporal e o poder secular, quando tudo está amalgamado numa figura só, a igreja perde essa característica de paróquia. Porque, veja, a paróquia não é nem a igreja, a instituição. A paróquia é o conjunto de o quê? Pessoas. E no modelo batista, quando pensamos em igreja, pensamos em quê? Reunião de crentes biblicamente batizados, ou seja, estamos falando de um conjunto de pessoas, em que o poder não está na mão de um, mas o poder está na mão dessas pessoas. Há um pastor assembleano, com quem convivi durante bastante tempo, e ele disse assim para mim: Walter, eu não sei, vocês pastores batistas, vocês têm uma unção de Deus diferente, porque vocês lidam com a assembleia, com todo mundo falando, isso é uma verdadeira loucura isso, como é que vocês conseguem isso? E aí eu dizia que ele pastor a assembleia, eu falei assim: nem eu sei como conseguimos, não tenho a menor ideia de como isso é operado, mas eu sei que é operado assim. Eu sou batista, gosto de sê-lo, não pretendo deixar de sê-lo. Se a igreja batista me botar para fora, eu vou para uma outra igreja batista, porque eu não me vejo de uma outra forma, mas entendo que Deus age no meio do grupo. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? A gente consegue concordar aqui minimamente, respeitando aqui a minha alegoria, que igreja é muito mais paróquia do que prefeitura, de que essa é a ideia geral do Novo Testamento? Então nós vamos adiante, vamos a uma próxima etapa, porque a gente já conseguiu vencer essa primeira etapa. Eu falei para você sobre mobilização e igreja, que são conceitos interligados. Eu falei sobre igreja, mas quero apontar para você também o conceito de mobilização. O que a gente pensa quando fala em mobilização? O que é mobilizar? Você acha que esse termo vem de onde? Qual é a ideia que vocês têm? O que pensam quando falo mobilização? É você mobilizar pessoas para sair, para ir para uma praça, evangelizar para aquele povo que ainda não foi evangelizado naquela determinada praça. No caso, eu chutar, Bangu, tem uma praça Conhece, minha irmã? Conhece Bangu? Então tem lá. Agora eu pergunto, irmã Elizabeth, irmãos, mobilização só acontece com evangelização? Exatamente. A ideia de mobilização não está apenas para evangelização. Nós estamos tratando do tema aqui dentro do ambiente eclesiástico. Nós estamos falando do ponto de vista da fé cristã, mas nós não estamos falando apenas do ponto de vista da religião. Nesse momento, eu quero que você pense em mobilização no sentido amplo.
e começar a dizer a você que estou apresentando a vocês um conceito de mobilização que não vem da religião. O que vou apresentar a vocês sobre mobilização vem do conceito militar. Olha o que eu trago aqui para vocês sobre mobilização. Ato ou efeito de fazer entrar em campanha um corpo ordinariamente sedentário. E isso é um conceito militar. Bom, não sei se alguém aqui foi militar, mas quantos aqui foram militares? Olha, alguns aqui, tem alguém que ainda é militar? Olha, irmão é militar, eu não servi nem para servir. Ontem me perguntaram assim, você serviu até onde? Falei, olha, eu lamento lhe informar, eu não servi nem para servir. Eu fui para a Marinha me alistar lá e eles me deram um certificado, um CDI, Certificado de Dispensa de Incorporação. Eles olharam para mim e disseram assim, esse rapaz aí não serve para nada, né? E veja como é que Deus faz as coisas. Eu não servi nem para servir, mas servi para ser pastor, né? Deus faz as coisas, usa as coisas loucas para enlouquecer os sábios, né? Mas o fato é que esse termo aqui, esse conceito de mobilização, tem alguns termos que são próprios do militarismo. A ideia do ordinário, o militarismo com a sua regra, ordinário. Fala, a ideia de corpo também está ligada ao militarismo. A ideia de campanha também está ligada ao militarismo. Então, estou trazendo para você um conceito de mobilização que é tirado das instituições militares. Ato ou efeito de fazer entrar em campanha um corpo ordinariamente sedentário. Ou seja, aquilo que está parado vai entrar em movimento. Meus irmãos, uma das crises do ministério pastoral hoje é fazer o povo se movimentar. Você já reparou que a gente tem uma crise muito grande, que as pessoas nas igrejas, elas não querem prestar culto, mas elas querem consumir culto? Você consegue perceber que hoje as pessoas não prestam culto, elas assistem o culto, elas consomem o culto. Aliás, eu acho que quem consome é até melhor, porque tem aquele que só assiste. A ideia do camarada que assiste o culto é aquele que entra na igreja, olha, o condicionado está gelado demais, devia diminuir essa temperatura, ou aumentar, ou não está gelado o suficiente. Ele entra no culto, ele ouve uma música, ele diz assim, o irmão que está cantando semitonou. Até canta direitinho, mas ele semitonou. O sermão do pastor hoje, 37 minutos. O tempo destinado ao sermão é 35. Passou 2 minutos. Meus irmãos, isto é filho de Acã no meio da igreja. Isso é gente que só vai lá para ver defeito. Ele vai atrapalhar. Ele não presta culto, ele assiste o culto. Ele avalia o culto. E isso, para quem está sentado lá na frente, que é o pastor da igreja, fala aí, meus irmãos, é bom ou é um tormento? É um tormento. Você que vai, depois que eu começo a pregar, acontece na igreja. Eu toco o celular, toco. Aí ele atende. É Deus querendo falar com ele. Deus ligou para o celular dele. É um absurdo. Meus irmãos, tem aqueles que consomem o culto, que é uma doença da nossa geração. A gente diz assim, eu vou ao culto para recarregar as baterias. Já ouviu isso? Eu vou no culto, olha, eu preciso no culto para receber uma palavra que hoje eu estou mal. Esse camarada, ele geralmente não presta culto, ele consome o culto. É como se o culto fosse uma droga para ele tem que receber alguma coisa, ele tem que ficar legal, e quando vai dando sábado, ele já vai tendo crise de abstinência, ele tem que voltar no domingo, se ele não vai no meio de semana, na quinta ou na quarta-feira, ele já está dando de lado, porque ele precisa receber uma palavra. É gente que consome o culto. Portanto, meus irmãos, nesse tipo de comportamento, a gente não tem mobilização do grupo. Pode não? Sim, é gente que não está ali pelo objetivo primeiro. O objetivo primeiro da igreja é prestar culto. O que eu quero dizer para você com essa alegoria é de que é muito difícil conseguir fazer o quê? Mobilizar o grupo. E é uma agonia para quem lidera a igreja, é permitir ou ver a igreja inerte. Eu trouxe para você aqui alguns sinônimos correlatos de mobilização. Vamos pensar em alguns termos que estão ligados à mobilização.
A mobilização estão ligados. Movimentação é um termo. Está ligado concentração, a mobilização. Está ligado também associação. Está ligado à mobilização. Aliança também está ligado à mobilização. Encontro está ligado à mobilização. E já que estamos entre primeiro e segundo turno de eleições, vamos falar de política. Passeata também está ligada à mobilização. É uma forma de mobilizar. A passeata. Isso tudo são palavras que estão correlatas ao termo mobilização. Movimentação, concentração, associação, aliança, encontro, passeata. E se você consegue montar uma igreja que viva nesses movimentos, você tem uma igreja mobilizada. Você tem uma igreja com dinâmica. Aquela igreja que se dirige ao prédio para o culto no domingo, seja lá na sua igreja, 18 horas, 18h30, 19 horas, 19h30, 20 horas, o culto na sua igreja, e ela só se reúne ali, num termo que inclusive mudou, antigamente nós falávamos culto, hoje se fala de celebração, ok? Hoje, e eu, com respeito às visões, inclusive de alguns irmãos aqui, possivelmente encontrados à minha, irmãos que nos ouvem também, eu tenho dificuldade de nomear o culto como celebração. Não que o culto não seja uma celebração, o culto é uma celebração, mas quando falo de celebração, a palavra celebração não dá conta do que é culto. Os irmãos me entenderam? O culto é uma celebração? Ok. O culto preenche tudo o que precisa ter numa celebração. Mas a palavra celebração não preenche tudo o que nos diz a palavra culto. Por quê? Porque culto só pode ser prestado a quem, meus irmãos? Somente a Deus. Agora, a celebração, a gente celebra qualquer coisa numa porção de lugar diferente. Então, quando eu vou ao Maracanã e vou assistir o meu time jogar e que o meu time vence, ultimamente só vence de 3-0, então quando o meu time vence e nós celebramos, procura aí no Scout, só vence os últimos jogos 3-0. Quando o meu time está lá, às vezes 60 mil irmãos, nós estamos lá celebrando. Então, quando termina o jogo em que a gente vence por 3-0, nós cantamos lá. A irmã vai descobrir agora qual é o meu time. Geralmente, esse time que ganha geralmente 3-0, no final, os irmãos estão lá cantando Mengo, Mengo. Então, nós estamos mobilizados, nós estivemos concentrados durante parte do jogo, nós fizemos uma aliança. E, meus irmãos, na igreja, esse negócio da aliança é muito forte. Há alguns anos atrás, eu fui ao Maracanã para ver o Flamengo jogar contra o Ipatinga, Campeonato Brasileiro. Cheguei bem cedo ao estádio, da Ipatinga. Cheguei bem cedo, porque quando vou ao estádio, chego cedo, sentei, e cedo também chegou um homem de paletó e gravata. Paletó, gravata, uma pasta, ele sentou do meu lado, praticamente não me cumprimentou, balançou a cabeça, sentou na arquibancada, Maracanã antigo, antes da obra, sentou lá. A torcida organizada do Flamengo começou a chegar do outro lado, ele tirou o paletó, ele olhou para mim, o clima vai esquentar, né? Eu disse, vai. Ele tinha o jornal O Globo na mão, e os irmãos lembram da época do jornal O Globo? Aquela maçaroca de jornal, ele lia o jornal O Globo, a torcida começou a cantar, ele baixava o jornal, olhava para mim e sorria. Ele começou a mudar. 10 minutos do jogo, Maracanã cheio, ele tirou a gravata, botou na pasta e olhou para mim e disse, hoje ganhamos de quanto, irmão? Já virei irmão. A proximidade do jogo me tornou irmão. Ganhamos de quanto, irmão? E quando o jogo começa, que o time entra, o homem desabotou a manga da camisa, dobra e grita Mengo, o jogo todo, o homem gritando. Saiu o primeiro gol do Flamengo, ele me abraçou, ele me levantou, ele me ergueu. Eu falei, meu Deus, o senhor vai deixar eu cair aqui? E a gente feliz, todo mundo, eu e ele, estávamos o quê?
Aliançados aonde? No encontro. Fizemos concentrados numa movimentação em favor do Flamengo. Para encurtar a conversa, o Flamengo venceu quando acabou o jogo. Quando acabou o jogo, aquele homem olhou para mim e disse: boa noite. Pegou a gravata, botou de novo no pescoço, pegou a sua pasta, arrumou a sua camisa, voltou a ser um impávido executivo em direção à sua casa. Mas naquele momento, ele estava totalmente tomado pelo ambiente. Ele estava mobilizado. Uma igreja onde as pessoas chegam, entram, quase não se cumprimentam, elas não estão aliançadas, não fazem uma associação, não estão concentradas, não fazem questão do encontro. Já fui de manhã para aqui à noite, fui na igreja semana passada, esse mês já fui à igreja. A gente está perdendo a capacidade de o quê? De mobilização. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha a denúncia. Olha a denúncia, só não pode dizer que é em Bangu, porque em Bangu não é não, tá bom, irmão? Deixa para Bangu a praça. Oi? Delação premiada hoje aqui, é o que nós estamos tendo. Meus irmãos, feito esses conceitos de igreja e mobilização, está esclarecido para você, trago luz para você sobre o conceito de igreja e mobilização? O que é igreja, o que é mobilização, para a gente poder avançar. Agora eu quero para uma outra etapa, muito importante do nosso encontro aqui, que é propõe a você agora a gente fazer o mapeamento. Eu acho que essa sua ilustração é que está escrito no livro de mobilização. Foi muito boa. No livro de mobilização, né? Você sabe que algumas pessoas me criticam às vezes, poucas pessoas, mas alguém critica. Não, muitas das suas ilustrações estão ligadas ao futebol. É porque eu gosto muito de futebol, vou ao estádio e gosto de ir ao estádio, hoje menos do que antigamente, porque está muito caro, aqui no Maracanã, no Rio, mas você lida com a manifestação das pessoas muito pueril. A mais simples, você identifica personagens extremamente encontráveis em qualquer outro lugar. Assim como o movimento político, assim como o movimento acadêmico, você olha as pessoas in natura. Assim como quando você dá poder a alguém, você quer conhecer alguém, você dá o quê? Você dá poder a ele. Você tem um camarada lá na instituição militar, ele é general, mas quando ele vira comandante, ele muda completamente. O camarada vira um bicho. Você vai conhecer a pessoa na sua essência. Então você deu poder ao sujeito, ouviu ele no mais relaxado momento de lazer, você vai descobrir quem é essa pessoa, mas isso é um outro assunto para um outro dia. Eu quero fazer com você um mapeamento da crise. Eu devo estar entrando um pouco no debate lá do Dr. Israel Belo, porque ele está falando sobre o que mudou no mundo de hoje. E eu não tenho a mesma competência dele, mas vou dar aqui as minhas interpretações sobre a crise que nós temos hoje. Então, a primeira delas é a conjuntura social. A conjuntura social contra a institucionalização. Um palavrão aqui para a gente quebrar a língua e falar, né? Inconstitucionalização. Meus irmãos, onde está a crise da mobilidade das nossas igrejas? Eu diria que não é crise nem apenas da mobilidade, mas crise existencial. Para usar um termo sartreano, crise de existência da igreja. Uma dessas é a conjuntura social que é contra todo e qualquer tipo de institucionalização. A sociedade vive uma crise absurda. Tudo que é institucional é criticado, é colocado de canto. Eu tenho uma interpretação para isso, histórica do ponto de vista brasileiro. Eu nasci no ano de 1971.
Então você já deve lembrar como era o ano de 1971. O Brasil era governado pelo general Emílio Garrastazu Médici, em 1971. Então eu nasci dentro desse ambiente político brasileiro. Quando o Brasil conclamou as diretas já como anseio popular, movimento democrático da nação, nós tivemos a primeira eleição direta. As diretas já não produziram eleição diretas, mas elas produziram uma eleição indireta, porque a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada no Congresso, então as primeiras eleições foram indiretas, onde disputaram pelo voto do Congresso Nacional Tancredo Neves, já falecido, e Paulo Maluf, já com a vida nos seus estertores lá no final. Foram os dois candidatos, o Congresso aprova o nome de Tancredo Neves para presidente da República. Tancredo não assume, Sarney assume, e depois nós temos a primeira eleição direta no ano de 89. Em 89 foi eleito Fernando Collor de Mello. Houve uma denúncia de corrupção e Fernando Collor de Mello é impeachmentado. E o povo brasileiro acredita, ou acreditava, ou acreditou, ou foi isso mesmo que aconteceu, não me importa aqui a análise histórica, de que o povo tirou o Collor do governo. Gente, deixa eu lhe contar uma coisa. Tenha você acreditado ou não, o fato do povo brasileiro acreditar que Fernando Collor foi tirado pelo povo do governo, isso fez uma ruptura num conceito de autoridade do Brasil. Eu não estou entrando no mérito, se Fernando Collor deveria ou não ser impeachmentado, se ele estava certo, se ele é inocente, se ele é culpado. Eu não estou entrando no mérito, a nossa discussão não é essa. É só para voltar atrás e entender quando que na história recente do Brasil, nós tivemos uma ruptura de autoridade. E quando foi dito que o povo tirou, a partir de agora, tudo a gente vai para a rua e tudo é movimento. E a gente não tem mais a noção de autoridade. Eu me lembro que quando, no início da adolescência, ainda durante o governo militar, dos generais no Brasil, não saia sem documento, senão você pode ser preso. Você era preso por quê? Era preso por vadiagem. Você tinha que ter documento, você tinha que ter identidade e, o melhor, você tem que ter carteira de trabalho com você, do contrário seria preso. Era a lenda que corria a ocasião. Portanto, meus irmãos, nós tínhamos um conceito de autoridade, hoje não temos mais. Eu estou dando um fato que aponta, mas existe uma conjuntura social que mostra uma ruptura de credibilidade das instituições. Me lembro que para fazer crítica ao governo na minha infância, artistas como Jô Soares, Chico Anísio, nos seus programas humorísticos, tinham que usar de muita alegoria e ir muito longe para fazer a crítica. A irmã Elizabeth está falando, músicos como Chico Buarque, Gilberto Gil, outros, Geraldo Vandré, tinham que fazer alegorias nas suas canções para fazer crítica, porque a autoridade não pode ser questionada. E aí, meus irmãos, instituição dá a ideia de autoridade. E a igreja, ela é vista, agora veja, a igreja é vista mais como o quê? Como prefeitura ou como paróquia? Então é instituição. Logo, o mundo contemporâneo, a conjuntura social não é favorável à igreja. A leitura de mundo não nos é favorável. E muitas das crises que nós vivemos, a gente fica achando, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou, o meu ministério está fracassado, é porque eu não devo ser pastor dessa igreja, é porque eu não devo mais ser líder desse segmento da igreja, porque nada que eu boto a mão funciona. Meu irmão, não se desespere. A conjuntura social pode estar influenciando a falta de mobilidade no seu grupo. É bem verdade que eu também posso ser ruim. E eu preciso me avaliar. Eu realmente posso não ser a melhor pessoa naquele lugar, naquela hora. Eu preciso me avaliar. Mas eu não devo dar um tiro na minha cabeça ministerial, porque o povo não está mobilizado, porque a ideia de mobilização em nome de uma instituição hoje está fora de moda. Você precisa colocar isso na sua cabeça de uma vez por todas.
Sim. Como o senhor falou sobre essa questão da conjuntura social, né? Sim. A igreja não se mobilizar por falta dessa rachadura, eu vejo também, historicamente, como o senhor relatou aí sobre o general, eu vejo a influência dentro dos nossos centros acadêmicos, a forma que tem sido passado, desde lá para cá, desde essa cultura para cá. Eu estou falando de pensamento mesmo, eu estou falando de pensamento. Sim. Influenciou, essa molecada hoje não tem esse respeito pela instituição, sabe? Pelo poder mesmo, pela autoridade. Eu acho que isso foi disseminando aos poucos na mente dos nossos meninos e meninas dentro das suas academias. Sim, sim. Fique claro que o ensino tem uma influência muito forte nisso. Eu não gostaria de entrar nesse campo do ensino, porque eu vou fugir do meu tema e vou fazer quase que um discurso político aqui. Então, o dia não é muito próprio para isso, não. Não é a nossa proposta e não é bom fazer discurso político. Mas o ensino também, isso não é casual. Veja, essa conjuntura social, ela não caiu do céu. Ela é ensinada por alguns artífices da sociedade. Diga. Vamos. Deixa ele concluir aqui. Antigamente, por exemplo, se o pastor tomasse alguma decisão errada ou fizesse algum tipo de pecado como que mais argumentos de Sim. adultério, finanças e coisas mais. A igreja tinha menos, se sentia até Acuada. Sim. Hoje você vê uma facilidade muito maior dos membros em pegar e se posicionar e ir contra a atitude do pastor, seja qual for o líder que estiver à frente. É que essa autoridade, ela não pode ser usada para encobrir o erro. A autoridade, sabe aquela coisa do camarada ler o texto bíblico? Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Já ouviram isso? Isso é um texto de Davi aos seus companheiros de guerra, falando contra Saul, e Davi está num outro cenário, não tem nada a ver com pastor, não tem nada a ver com igreja, é o texto fora do seu contexto, usado para pretexto. É o texto fora do contexto, usado como pretexto. Então, a autoridade, ela precisa ser resguardada, não para encobrir erro, mas para dar direção. Então, eu acho que o fato de termos autoridades com falhas não é boa justificativa para jogarmos no chão o conceito de autoridade. Que a sociedade rejeite os líderes que não estão dignos para aquela função, mas que a sociedade não jogue fora a instituição. Ou seja, jogue a água da bacia fora, mas não jogue a criança junto. Então, o que acontece nessa geração, a meu juízo, e é meu juízo, isso não precisa ser verdade para você, é que nós estamos chutando todos os paus de todas as barracas. Não está ficando nada em pé. E a sociedade não sabe para onde vai. Dentro desse cenário, eu entro com o segundo mapeamento, a segunda parte do meu mapeamento da crise, que é a fragilidade na observância da relevância das instituições. As instituições são relevantes? E a minha pergunta é, a igreja é relevante? Porque tem gente que para e diz assim, não, mas a igreja hoje não é mais importante, não. Não, porque hoje eu posso ficar com Cristo em casa. Eu posso ser cristão sem igreja. Aliás, nós criamos um termo, os desigrejados. Se é desigrejado, não é cristão, porque os cristãos se reúnem na igreja. É a comunhão daqueles que creem no Cristo.
Essa turma que está completamente o quê? É gente que não quer participar de movimentação, é gente que não quer participar de concentração, é gente que não quer participar de associação, é gente que não quer ter aliança, é gente que não quer ter encontro, é gente que não quer ter passeata, é gente completamente inerte, deixou de ser igreja, deixou de ser paróquia. Como ele citou ali, antigamente, na minha maneira de pensar, existia mais respeito com o pastor. Hoje, você está no culto, a minha maneira de pensar, toca celular, só levanta, vai sair, e não quer nem saber, volta o celular, toca de novo a tempo. Gente que vai para a igreja, gente que tem um encontro, fica lá, Sim, sim. falando o que fez no meio da semana, Só vou convidar a irmã Elizabeth para pensar o seguinte: quando a irmã fala do celular tocando no culto, a gente tem que entender que nós não estamos falando de desrespeito ao pastor. Não, mas sim, é um desrespeito. e você vai atender, quantas pessoas você está tendo ali ouvir a mensagem? É um desrespeito não ao pastor, mas é um desrespeito a Deus que assiste o culto. Veja, meus irmãos, num culto, quem assiste o culto? É Deus. Deus assiste o culto. Então, quando você tem uma atitude irreverente no culto, o seu desrespeito não é a figura pastoral, mas o seu desrespeito é a Deus que está assistindo o culto. Então, que a gente recalibre isso, porque às vezes, não, a figura pastoral está sendo desrespeitada. O desrespeito é a Deus. Diga. Sim. Eu vou oferecer. Oferecimento. Sim. Não, interessante que eu vou discordar de você para acrescentar. Eu acho que a sociedade gosta de dar. Eu acho que no campo religioso é que só quer receber. É bonitinho falar que vai dar alguma coisa. Que é a primeira. Porque quando eu rejeito, é porque eu conheço e decidi jogar fora e abrir mão. Meus irmãos, você não será líder batista relevante se você não conhecer declaração doutrinária, princípios batistas, se você não tiver praticamente decorado o nosso pacto das igrejas batistas, se você não conhece os nossos princípios, a crise sobre você será muito maior. E essas coisas que falei, declaração doutrinária, princípios batistas, filosofia da nossa convenção, pacto das igrejas, caiu em descrédito por causa da crise social contra o quê? As instituições. Então a gente joga isso tudo fora e acha que vai conseguir uma carreira solo. Você não vai, você vai entrar em crise. Os modelos se esgotam. Você precisa estar aliançado com os nossos o quê? Com os nossos princípios. Oi? Hoje o que é mais difícil de ouvir nos concílios é me fala dos princípios batistas. Princípios. E não é só nos concílios, meu irmão. Os crentes devem ser expostos aos nossos princípios. Declaração doutrinária precisa ser lida pelas igrejas. Hoje no fórum de debates, a gente está falando sobre calvinismo, arminianismo. O que é isso se não falta de leitura de documentos doutrinários? Então a nossa gente embarca para um lado, para o outro, com muita facilidade, porque não conhece o quê? Princípios. Quando nós estamos falando lá hoje no debate sobre casamento homoafetivo, a gente tem uma crise muito grande, porque a discussão não é se pode ser homossexual ou não, é só uma questão de fórum íntimo de cada indivíduo, dos seus princípios, da sua fé. O que está em xeque é a civilização, porque é um princípio. Só há nova geração com casamento de homem e mulher, filhos. Não, mas nós queremos casar os homossexuais. É direito deles. Não há dificuldade nenhuma com isso. E a igreja, penso eu,
não a igreja, mas penso eu sobre a igreja não tem que intervir no que o Estado faz nesse campo. Isso não é papel da igreja. A igreja ensina àqueles que creem em Jesus aquilo que ela crê à luz da palavra. Agora, há na sociedade um problema de princípio. Então, quando eu vou a uma igreja num culto só para receber, eu estou com um problema de o quê? De princípio. Então, a crise, quando não há princípio, ela é escalonada. Então, no mapeamento da crise, terceiro e último tópico, desconhecimento e ou rejeição dos princípios. E eu matei aqui 3 fases, falando eclesiologicamente. Princípio do cristianismo, existem princípios que são para todos os cristãos. Existem princípios que são ligados aos batistas. Ou, se você que ouve a gente pela internet não é batista, tem que ter conhecimento da sua denominação. É um negócio curioso, eu lamento muito ir numa igreja, Assembleia de Deus, convidado para pregar, e não ouvir os hinos da harpa. Quando eu vou numa Assembleia de Deus, para pregar, convidado por algum colega assembleano para pregar, eu quero ouvir os hinos da harpa. Entendeu? Quando eu vou numa igreja batista, eu quero ouvir os hinos do cantor cristão do HCC. Quando eu vou numa igreja presbiteriana, quero ouvir os hinos do inário presbiteriano. Salmos e hinos. Meus irmãos, os princípios estão sendo jogados fora. E isso faz parte de uma crise social, que não é só princípio religioso que está sendo jogado fora, é princípio de tudo está sendo jogado fora. Aliás, ouvindo uma socióloga, Viviane Mosé, recentemente, ela disse o seguinte: nós vivemos no período da pós-verdade. Eu fiquei extremamente chocado com a fala dela, porque eu tenho como um dos lemas da minha leitura bíblica, João 8,32. João 8,32 diz o quê? Você lembra de qual? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... É por isso que o homem está preso onde está. Por isso que o homem anda e não sai do lugar. Porque nós estamos vivendo no tempo da pós-verdade. Ou seja, Viviane Moisés está dizendo que nada mais é verdade. Porque a verdade passa a ser mentira. Pois é, portanto, nada mais é verdade. E isso é de verdade, já que não há mais verdade, desconhecimento ou rejeição de o quê? Princípios. Eu não quero mais ser pautado ou regrado por princípios. E aí entra a liberdade exagerada do indivíduo. Liberdade sem regra se torna libertinagem. É preciso ter um campo de manobra. Você tem liberdade até que... Um bom exemplo disso é o livro do profeta Jonas. Aliás, se você quer discutir calvinismo e arminianismo, o livro de Jonas piraria qualquer um nessa discussão, porque até que... É para pirar qualquer um. Calvino e Armínio pirariam, se lessem Jonas com atenção. Porque até que ponto Jonas teve liberdade para não ir a Nínive? Até que ponto Jonas foi pela vontade dele ou vontade de Deus? Então, se você ler o livro com atenção, você vai ver que nem calvinistas nem arminianos se sustentam de pé diante da leitura do livro de Jonas. Então, eu não tenho o talento do doutor Israel, queria ter o talento de escrever para falar sobre doutrina da salvação, calvinismo, arminianismo, à luz do livro de Jonas, o livre-arbítrio do homem. Ou discutir não a doutrina da salvação, mas o livre-arbítrio do homem diante do livro de Jonas. Está aí um trabalho dado para vocês, você pode pegar e embicar por aí e ir adiante. Sobre as crises, você conseguiu compreender quais são os tópicos dela? Principais. Você pode contribuir com outros, mas eu trouxe 3, até pela exiguidade do tempo. Conjuntura social, a questão da relevância e a questão dos princípios. Se você conhece os princípios, você não tem dúvida da relevância. Logo, a conjuntura social não vai te afetar. Se você conhece princípio, você sabe a relevância, a conjuntura social não te afeta. Ok? Bom, eu vou andar com você, eu tenho uma outra proposta para fazer com você aqui. Vamos andar um pouco com a discussão adiante. Eu trago para você também o nosso tema
está falando sobre dilemas. E eu queria rapidamente fazer com você um mapeamento dos principais dilemas. Há uma coisa que eu passei a acreditar depois de me tornar pastor. É que o ministério pastoral, assim como todo grupo, toda função que é atribuído pela sociedade, poder é isolado. E o pastor vive dilemas peculiares, cada um no seu tempo. A hora dos meus dilemas é o domingo pós-culto noturno. Domingo, quando eu acabo de pregar, eu estou exaurido, cansado, acabado. E eu fico desejando que minha mulher já estivesse no gabinete com o ar ligado, com uvas geladas para me servir. E uma massagem aos pés. É o que eu desejo. Mas sempre é um irmão querendo falar um minutinho com a gente. Pastor, eu queria falar um minutinho com o irmão. Você está cansado, o domingo inteiro, acabou de pregar um sermão, e eu prego gastando alguma energia, eu estou moído, sempre alguém querendo falar com você, um minutinho. Quando eu chego em casa, eu tento me distrair, eu chego em casa, tiro minha roupa, eu vou sentar diante da televisão, ligo a televisão, olho para a televisão, mas não assisto televisão, é bem isso mesmo, uma birutice. Tem que ligar a televisão, ficar diante dela, minha mulher me serve o jantar, eu como olhando para a televisão e pensando no que foi o domingo. Doutor Sérgio Paulo, meu irmão, mais uma crise, está colocada lá. Meus irmãos, eu quero que você entenda que é naquela hora que eu vivencio os meus dilemas, as minhas crises. Ainda tem isso aí, ainda tem que partir para ajudar a mulher lá na cozinha. Então, alguns dilemas são próprios do ministério pastoral. Vamos a elas. Onde encontrar apoio e referência. Me converti aos 8 anos de idade, chamada para o ministério aos 9. Prego desde essa época, mas sempre há um temor todas as vezes que vou pregar. Sempre. Quando vou pregar em outra igreja, fica fácil. O difícil para mim é pregar na minha igreja. Um povo que me ouve 10 anos. Da onde você tem conversa para 10 anos falando para o mesmo povo? E existiram pastores que pastorearam igrejas por mais de meio século, por mais de 50 anos, falando para o mesmo povo. Você precisa de uma referência, você entra em colapso, você precisa de apoio. Eu estou falando de uma coisa que é básica. Onde encontrar apoio e referência? A igreja confia em você, mas você sabe que você não é o super-homem nem a Mulher Maravilha. Quem é seu pastor? Quem ouve você na hora da crise? Se você se abrir para um colega, você confia nele? Você pode confiar nele? Você há de encontrar alguém que lhe dê apoio, que lhe seja de referência. Precisa ser amigo, não é? Há uma diferença entre colega e amigo. Eu diria mais, irmão, precisa ser alguém enviado de Deus. Eu tenho um pastor, para quando eu tenho crise, eu ia até ele. Eu tenho um pastor, que quando a minha mulher reclama que eu sentei na televisão domingo e não ajudei ela na comida, eu vou até ele. Você precisa ter alguém de apoio e de referência, senão a crise do ministério pode lhe derrubar. Diga.
É o desafio, né? É o grande desafio. Exatamente, exatamente. Exatamente. Agora, um outro dilema grande. Quando falha a instituição, preciso achar o meu caminho. Será isso, meus irmãos? Nós temos uma crise institucional. As nossas instituições eclesiásticas gozam de prestígio e respeito no nosso meio? Os pastores estão gozando de respeito, de deferência? Quando a instituição falha, eu preciso achar o meu caminho. Eu poderia colocar aqui do lado da parênteses, carreira solo. Quando a denominação batista não dá a resposta que eu quero, eu posso ir para a carreira solo? Meus irmãos, isso aqui é um dilema. Porque eu estou esperando, eu vi o Dr. Fausto falando aqui na capela, no primeiro dia, dizendo que ele se lembrava do tempo onde existiam as uniões e que as uniões de treinamento produziam líderes. E eu fiquei muito encantado com a fala do Dr. Fausto, porque ele falou da minha infância. Eu fui criado na igreja. Então, como embaixador do rei, eu era tesoureiro da embaixada. Eu fui tesoureiro da embaixada por mais de 10 anos, porque eu fui embaixador 10 anos. Fui tesoureiro o tempo todo. O pessoal do exame de contas da igreja, o diácono Eleosipo de Freitas Araújo, cuidava da finança da igreja. Ele todo ano pegava o meu caderno com os relatórios mensais dos gastos da embaixada, ele queria avaliar todo mês e ele queria saber se as notas batiam com o relatório. No final do ano eu estava pirando porque eu tinha que entregar o livro da embaixada de tesouraria para a finança da igreja para avaliar. Aí você pensa assim, isso não é coisa séria, criança, o garoto com 14, 15 anos preocupado com isso. Mas, meus irmãos, hoje eu sei fazer um relatório financeiro e ler um relatório financeiro. Lá na embaixada tinha um secretário, que sabia fazer ata. Meus irmãos, achar na igreja hoje, quem sabe fazer ata, quem sabe fazer um relatório financeiro, é uma dificuldade. Ninguém sabe fazer um negócio acontecer. Portanto, pastor Fausto falava sobre as uniões, e ele disse assim, eu não sei por que parou. Quando o pastor Fausto perguntou, não sei por que parou, quase que eu pedi um pela ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero propor então para voltar tudo o que era. Obviamente ele disse que tinha alguns motivos para parar, ele não elencou quais, mas o fato, meus irmãos, é que quando a instituição falha, a gente precisa achar o quê? Achar caminho. Aí tem um problema sério. O problema sério é que quando a gente procura caminho sozinho, há um risco da gente sacrificar o quê? A gente vai sacrificar princípio. Nada contra o caminho que você procura, mas preste atenção se o caminho que você procura não vai detonar os seus. Se você perder o princípio, você acaba perdendo o quê? E a conjuntura social vai te matar. Então, muito cuidado na busca por caminhos que vão detonar os seus princípios. O apóstolo Paulo escreveu, há caminhos que ao homem, isso é bom, mas o fim, Paulo não, estou falando lá do Salomão, caminhos parece ser bom, mas o final deles é final de quê? Caminho de morte. Se não tem princípio, é a morte para uma missão. Uma missão sem princípio, ela está morta. Ela está fadada ao fracasso. Pois não, meu irmão, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né? Diga lá, meu irmão. Sim. Sim. E as pessoas que estão abaixo dessa instituição são regidas pelos mesmos princípios da instituição. Sim. Quando a falha da instituição, esse indivíduo precisa identificar se a falha é por não seguimento dos princípios.
Sim. Ou então é o próprio indivíduo que mudou seus princípios diferentes dos princípios da instituição. Sim, sim. Isso vai fazer com que a gente entenda, o pastor já propôs fazer isso para a gente aqui, como é importante que o indivíduo entenda os princípios da instituição, porque é os princípios que vai reger as respostas da instituição para o indivíduo. Sim. Qual é a questão? Suponhamos que a instituição falhe. Sim. Qual é o caminho? O caminho do indivíduo é recorrer aos princípios. Sim. Sempre aos princípios. Se o indivíduo falhar, o caminho da instituição também é recorrer aos princípios. Sim. A gente sabe que o princípio da igreja como toda, não necessariamente os princípios batistas, né, mas da igreja de Cristo, as escrituras, a gente pensa nesse parâmetro principal e a verdade do mundo, a gente tem aquele princípio, né, de Paulo falando de Timóteo, a igreja é coluna, baluarte da verdade. É ela que vai fazer com que a verdade fique destacada, mas também ela que protege a verdade. Essa verdade, ela não fica em falso, ela não falha, ela é os princípios. Exatamente. Rege a instituição e rege o indivíduo. Por isso que eles conseguem andar em harmonia. Se houve discordância, ou porque a instituição falhou com os princípios, ou porque o indivíduo falou com os princípios, faltou com os princípios. Sim. Quando há uma falha de um do outro, por exemplo, suponhamos que eu como batista, percebo que a minha instituição falhou com os princípios e agora eu preciso achar o caminho. Sim. Qual é o caminho dos princípios? Sim. Sim, sim. Você fez uma síntese da importância de se manter princípio. O que você tem aí é um esboço de um espetacular razoado sobre a relevância de princípios, ordenando instituição e indivíduo, amarrando tanto instituição quanto indivíduo nos princípios. Tá? Ainda com dilemas do ministério pastoral, a tentação do personalismo, o eu. Até porque eu fui achar sozinho o meu quê? Se eu achei o meu caminho sozinho, sem apoio, é sinal que eu me basto. E aí a gente naufraga no personalismo. E, gente, deixa eu contar uma coisa para você. O personalismo, ele é sedutor a princípio. Mas eu falei lá no debate hoje, vou repetir aqui, o sinal que nos dá o neopentecostalismo. O neopentecostalismo é uma vertente do movimento evangelical do Brasil que é eminentemente personalista. E que no final dos anos 90, até a segunda década do século XXI, surfou em altas ondas. Da segunda década do século XXI, onde estamos, para cá, o neopentecostalismo está fazendo o quê? Descendo a ladeira. Isso porque todo movimento, toda mobilização feita em cima de personalismo, ela é dada ao fracasso, ela tem um tempo, ela se esgota. Vamos fazer um exercício aqui. Pense na Igreja Universal sem Bispo Macedo. Pense. Oi? Uma hora vai ficar sem, vai ter que se reinventar. Porque é um trabalho totalmente o quê? Personalista. Então, estou dando aqui um exemplo de uma igreja que tem um líder total e que ele determina o que acontece para baixo. E isso com vários movimentos chamados eclesiásticos, onde uma pessoa tem o controle de todas as coisas. Quando a instituição falha, se é que ela falhou, ou se é o indivíduo que abriu mão do princípio, mas eu encontro ela falha, eu vou procurar o meu caminho. Quando eu procuro o meu caminho, eu corro um risco grande de entrar pelo personalismo. Sou eu. Isso é um dilema, porque parece que quem é personalista se dá bem e está fazendo ministério grandioso e abençoado. A gente fica olhando, mas Deus só abençoa o fulano e a mim não abençoa. Deus gosta mais dele do que de mim? Tem alguma coisa errada comigo? Eu sou incompetente no ministério? O que está acontecendo? São dilemas. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passo. Então, estou dividindo com você aqui a minha percepção ministerial. E quando o nosso caminho não é universal? Não, eu dei a Universal como um exemplo de igreja neopentecostal em que um líder determina de cima para baixo. É uma igreja personalista. Mas existem pastores, líderes em igrejas batistas que também são o quê? São personalistas. No movimento batista, nas igrejas batistas, em nosso meio.
Eu usei a Igreja Universal como exemplo de movimento neopentecostal, mas no nosso meio existem pastores neopentecostalizando seus ministérios e suas igrejas. E o interessante do nosso meio batista, está lembrando agora sobre a leitura da Igreja Multiplicadora, os 5 princípios, Sim, e o de volta aos princípios. sim, Interessante que o autor escreve, o pastor, ele fala sobre isso, para a gente voltar aos princípios. sim, De nada de personalismo, não. sim, sim. A gente é direcionado através desse princípio aí, princípio bíblico. Sim, a Escritura. Diga. O cara passa a não se satisfazer com aquilo que ele faz, ele passa justamente a lidar com aquilo que o Senhor tinha tratado. Que é aquilo que eu estou fazendo de errado, também influência social. Sim, sim. Aliás, o personalismo, ele tem um problema de essência basilar. O camarada personalista, ele perdeu a noção de quem ele é. O personalista esqueceu que ele só é aquilo ali. E ele se acha mais do que é. Então, tem uma crise de identidade por trás, sim. E por fim, aqui, nos dilemas, número mais resultado como chancela de êxito. Não, olha só, o que eu estou fazendo está dando certo, porque eu batizei 500 esse ano. Então, o paradigma deixa de ser o que é certo para ser o que dá certo. Nem tudo que dá certo é certo. Então, isso a gente erra nisso quando acontece o quê? Quando o número e resultado são a chancela do êxito. Meus irmãos, números e resultados são importantes, mas só são números e resultados. Eles não são o êxito, a garantia do êxito. E eu repito, números e resultados são importantes. Meu irmão, se eu estou pastoreando a igreja, estou há 10 anos lá e não batizo ninguém, pode ter alguma coisa errada. Pode. Porque em determinada circunstância, nós já temos relatos de missionários que levaram 7 anos para batizar uma pessoa num campo missionário. Nas condições normais de temperatura e pressão, eu tenho que me avaliar através do quê? Dos números e dos resultados. Agora, meu irmão, número e resultado não é garantia do êxito. Eu tenho que saber se esse número e resultado estão reforçando os meus o quê? Se eles reforçam os meus princípios. Do contrário, eles não podem ser chancela. Se eu não tenho número, não tenho resultado, eu preciso rever o meu ministério. Agora, o número e o resultado não é a garantia de êxito, porque o número e o resultado precisam chancelar os meus princípios. Meus irmãos, infelizmente o tempo está acabando. Já são 10:06. E eu queria passar para os irmãos, mas pode ler o texto antes. Pode? Deve? A Bíblia sempre tem prioridade, meus irmãos. Falou o texto para tudo. É o nosso princípio. Vai lá. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselho também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras e nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos. Aí vai falando. Assim, eu vi isso, o que Paulo fala para Tito aqui, a gente sabe o contexto, falsos mestres, mas ele está falando da doutrina. Sim. Exatamente. O conceito os irmãos já pegaram aqui. O tempo acabou, eu tenho algumas proposições aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proposições. Eu não vou escrevê-las. A gente vai terminar em 5 minutos. Se você quiser fotografar isso aqui, você pode, mas eu vou lê-las como proposições de como mobilizar a igreja sem negar os princípios. Eu vou ler, vou colocar aqui à mesa. Se você quiser, você pode fotografar e leva para você pensar depois. Primeiro, ser líder e não chefe. Há uma diferença
E aí você estuda aí o pessoal da administração, você vai pesquisar isso aí. Há uma diferença muito grande entre ser líder e ser chefe. Chefe não mobiliza ninguém. Olha aí a delação premiada. Chefe não mobiliza ninguém. Líder mobiliza. Chefe paga salário. Houve um tempo nas nossas igrejas onde ninguém era remunerado. E as pessoas trabalhavam muito. Hoje na igreja, a gente precisa remunerar muita gente. Porque a gente está com pouco líder, tem muito chefe. 2. Reagir contrariamente a toda e qualquer possibilidade de personalismo. Meu irmão líder, colega pastor, não entre na onda do personalismo. O seu fracasso está anunciado. Movimentos personalistas são datados. Tem dia para começar e dia para acabar. 3. Ter os números e os resultados como um dos itens de avaliação. É um dos itens, não é avaliação. 4. Rejeitar modelos que se opõem a um quesito que seja dos seus princípios. Rejeite modelo que se opõe em qualquer um quesito que seja aos seus princípios. Os seus princípios têm de valer mais do que os modelos. 5. Não tenha vergonha das veredas antigas. Não tenha vergonha de dar o passo atrás e repetir o que se fazia há 40 anos atrás. Se naquele momento for o momento, não tenha vergonha das veredas antigas. 6. Mastigar os princípios a ponto de se entusiasmar com eles. Olha só, se eu estou liderando um grupo e eu não acredito na missão, esse grupo vai comigo? Não vai. Aí fica o pastor, não, olha, a Bíblia diz isso aqui, mas eu acho. Meus irmãos, se a Bíblia disse, eu não acho. É a Bíblia que está dizendo. Obviamente que nós não devemos fazer uma leitura literal do texto, não devemos fazer uma leitura da Bíblia desconectada do seu ambiente cultural, das ciências auxiliares, que podem nos apoiar numa boa interpretação. Mas se a Bíblia disse, está dito. E eu preciso, como líder, como pastor, mastigar os princípios a ponto de me entusiasmar, porque se eu me entusiasmar com uma coisa, eu vou mobilizar o meu povo. Agora, se eu não estiver entusiasmado, eu não mobilizo ninguém. As pessoas podem não estar entusiasmadas como você, mas elas vão se mobilizar pelo seu entusiasmo. Isso é função de líder, de pastor. 7. Empenhar investimento para a formação dos crentes à luz dos princípios. Você, pastor, que está em crise, sofre dilema, e está empenhando todo tipo de investimento para formar crentes nos princípios, porque aí, se você não faz isso, vai ter crise de mobilização. Você não vai mobilizar ninguém. E por último, ouvir a voz de Deus sem precisar imitar ninguém. Mas aí, minha irmã, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, Ele trabalha no coletivo. Ouvir a voz de Deus sem precisar imitar ninguém. Meu irmão, o seu ministério será abençoado como o ministério de ninguém. Você não precisa imitar. Walter, o que você está fazendo no Rio da Prata? Ouve a voz de Deus. Você vai fazer um negócio grandioso lá onde você estiver, para a glória de Deus.
Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, meus irmãos, para a gente encerrar? A hora estourou, infelizmente. Eu preciso liberar você, que nós temos atividade mais à frente. Vamos ficar de pé se você pode. Vamos agradecer a Deus a nossa reunião aqui. Pai do céu, nós louvamos o Teu nome através de Jesus, porque o Senhor nos deu essa hora boa, agradável, com os nossos irmãos, onde aprendemos todos. Agradecemos pela participação daqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que nos ouvirão depois, que eles sejam abençoados pelo mesmo Espírito que nos abençoou aqui, e que o nosso ministério seja um ministério profícuo, produtivo para a glória do Teu nome. Nos despede em paz deste momento, nos dá um descanso ligeiro para a atividade da noite. Oramos no bondoso nome de Jesus. Amém.